Bom dia, pessoal. Tudo bem? A propósito de hoje, falarmos sobre multiplicação, e aí envolvendo frações e números decimais. Bora lá? Bom, primeiro eu vou tentar entender essa multiplicação através da multiplicação de um número inteiro por uma fração, que é um pouco mais simples. Bom, eu tenho a fração 2/6 e quero multiplicá-la por 2. Bom, supondo que eu não sei como multiplicar 2/6 por 2, tá? Eu vou transformar essa multiplicação numa adição, já que multiplicar por 2 é a mesma coisa, multiplicar um número por 2 é a mesma coisa que somá-lo a ele mesmo. Então, ao invés de eu escrever 2 vezes 2/6, eu vou escrever 2/6 mais 2/6, porque 2/6 mais 2/6 eu sei calcular. Então, eu sei que 2/6 mais 2/6 pode ser representado da seguinte forma, tá? Eu vou transportar as partes aqui, aproveitando que os denominadores são iguais, e vou encontrar o resultado 4/6, tá? Bom, eu sei que 4/6 pode ser simplificado e vou fazer isso daqui a pouco. Mas eu preciso desse resultado para poder entender essa multiplicação. Observem que o denominador ele permanece o mesmo, mas o numerador ele foi duplicado ou dobrado, tá? Ou seja, esse 2 aqui, ele multiplicou apenas o numerador, tá? 2/3 da forma simplificada. Então, pensando no modelo matemático aqui, eu posso reescrever 2 inteiros vezes 2/6 como 2 inteiros, ou 2 sobre 1, vezes 2 sobre 6. E aí eu vou multiplicar esse 2 com esse 2, que vai gerar exatamente esse 4 que eu tenho aqui. E se eu multiplicar 1 por 6, eu vou ter 6. Simplificado, 2/3. Ou seja, a minha ideia aqui, pessoal, é baseado no meu exemplo, né, no meu modelo aqui particular, é que eu multiplico o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Por quê? É assim que eu consigo perceber que o numerador de 2/6 foi dobrado, mas o denominador foi mantido. E a gente sabe que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, uma boa estratégia que eu posso pensar nesse modelo prático meu aqui. Tá? Vamos ver mais um exemplo para ver se esse modelo funciona mesmo. Então, ao invés de eu multiplicar agora a fração 2/6 por um número inteiro, eu vou tentar multiplicar por uma fração. Tá? Só que eu vou pensar de uma forma um pouco intuitiva. Bom, multiplicar por meio, calcular a metade de qualquer coisa, é simplesmente pegar esse número e dividi-lo por 2. Geometricamente, pessoal, eu tenho aqui a fração 2/6, eu tenho 2 quadradinhos preenchidos aqui, então a metade disso seria preencher apenas 1. Então, 1/2 vezes 2/6 seria igual a 1/6. Mas veja bem, 1/6 é a mesma coisa que 2/12. E por que que eu estou fazendo isso? Porque fica claro aqui a gente perceber que a gente sabia do exemplo anterior que na multiplicação entre frações os numeradores são multiplicados para gerar esse resultado aqui. Agora, a gente tinha a hipótese que também multiplicaria os denominadores. Se a gente multiplicar 2 por 6, a gente vai achar 12, que de forma simplificada dá 1/6. Então, pessoal, como modelo prático aqui, eu posso afirmar agora que, quando eu quero multiplicar 1/2 vezes 2/6, eu vou multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Ou seja, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 6 é 12. Tá? Que simplificado dá 1/6. Então, a gente pode generalizar assim, se eu tenho um produto de duas frações, A sobre B vezes C sobre D, isso vai ser igual a, o numerador vai ser composto pelo produto dos numeradores e o denominador composto pelo produto dos denominadores. Lembrando sempre que essas frações aqui não podem ter denominadores iguais a zero. Então, B tem que ser diferente de zero e o D também tem que ser diferente de zero. Ok? E aí, aqui só uma escrita aqui, ó. Multiplica-se os sinais, então essa seria uma regra, tá? Multiplica-se os sinais primeiro. Eu não trabalhei com essa ideia aqui de multiplicação de sinal, nem trabalhei com valores negativos, tá? Porque a gente já sabe que quando a gente multiplica números de sinais iguais, o resultado é positivo, e de sinais distintos, o resultado é negativo. Então, na multiplicação é a primeira coisa que a gente pode fazer. Depois, multiplica os numeradores, então, numerador com numerador, e em seguida, o denominador com denominador. Caso seja possível, a gente simplifica, que foi o que, ó, 2 sobre 12, eu simplifiquei por 2 e obtive 1/6. Tá? Então, de forma bem prática, esse é o processo para multiplicar números fracionários. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, e o sinal do resultado será determinado após fazer essa multiplicação ou antes dela. Tá? Essa análise do sinal ela pode ser feita a qualquer momento, antes da multiplicação dos números ou depois. Bom, vamos pensar aqui no exemplo. Então, agora eu tenho menos 3 meios vezes mais 5 sétimos. Primeiro, eu defino o sinal.
Se os sinais são diferentes, a resposta é negativa. E aí eu já ponho um negativo aqui e multiplico 3 vezes 5 e 2 vezes 7. 3 vezes 5 é 15, 2 vezes 7 é 14, a resposta é menos 15/14. Professor, eu preciso fazer que eu já posso fazer isso direto. Obviamente que eu gostaria que você fizesse direto, pulando essa etapa aqui, tá? Esse cálculo aqui você faz ele mentalmente. Só coloquei para exemplificar. Menos 9/5 vezes menos 11/4. Eu sei que o resultado é positivo, porque os sinais são iguais. Então, no numerador, vou multiplicar 9 vezes 11, no denominador, vou multiplicar 5 vezes 4, que vai obter 99/20, ou 99/20. Tá? Letra C, agora apareceram frações mistas. A gente sabe que toda vez que aparecer uma fração mista, eu vou transformá-la em uma fração imprópria. Procedimento. Esse denominador vezes a parte inteira, o resultado somado com o numerador. Então, aqui, ó, 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. 7 vezes 2, 14 mais 5, 19. Lembrando sempre que os sinais permanecem. Então, agora os sinais são distintos. Eu vou multiplicar o 5 vezes 19 e o 3 vezes 7. 5 vezes 19 é 85. 3 vezes 7 é 21. Tá? Bom, agora eu preciso multiplicar menos 2/3 vezes menos 9/4. Os sinais são iguais, então a resposta vai ser positiva, e eu vou multiplicar 9 vezes 2, ou 2 vezes 9, sobre 3 vezes 4. Eu vou obter aqui 18/12 e vou poder simplificar, chegando a 3 meios. Tá? Esse valor 3 meios aqui, ele é chamado de fração irredutível. E aí viria um desafio para vocês. Vocês conseguem fazer de cabeça essa multiplicação? E aí? Dê um pause, tente fazer. Tentou, pessoal? Bom, é claro que falar para vocês multiplicar 3 vezes 5 vezes 11 vezes 13 vezes 7 vezes 2, esse seria um processo um pouco desgastante, tá? Então, nesse momento, eu vou apresentar um tópico que vai facilitar a nossa vida em alguns casos, em algumas multiplicações, não são todas. É claro que primeiro eu preciso definir quem? O sinal da resposta, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 sinais negativos. Quando a quantidade de sinais negativos é ímpar, o resultado é negativo. Então, já sei que é negativo. Tá? Agora, existe uma possibilidade, a gente chama de simplificação. Tá? Que é o seguinte, toda vez que eu tenho uma fração, e o que a gente faz aqui, por exemplo, aqui eu dividi o 18 e o 12, ambos por 6. Certo? Então, na multiplicação, eu posso fazer uma simplificação, dividindo um numerador e um denominador pelo mesmo valor. E, para melhorar a nossa vida, esses numerador e denominador, eles não precisam estar na mesma fração. Eles podem estar em frações distintas. Lembrando, isso só vale para multiplicação. O processo de simplificação ele vai ser usado na multiplicação, ok? Então, por exemplo, se eu localizar um 3 em cima e um 3 embaixo, eu posso dividir ambos por 3. E dividindo ambos por 3, aqui ficaria 1, aqui ficaria 1, certo? E aí eu posso continuar. Um 2 embaixo, um 2 em cima. Aqui ficaria 1, aqui ficaria 1. Deixa eu só arredar minha fotinho para cá para não... O que mais? Eu posso simplificar o 5 e o 5. Aqui ficaria 1, aqui ficaria 1. O que mais? O 7 e o 7. Aqui ficaria 1, aqui ficaria 1. Depois, o 11. Aqui ficaria 1, aqui ficaria 1. Lembrando que eu estou dividindo 11, esses dois 11 por 11, tá? Aqui sobraram os 3, que eu vou dividir ambos por 3. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. Ou seja, pessoal, já defini que o resultado é negativo. E agora eu tenho que multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Ok? Então, você conseguiria sim fazer essa conta mentalmente, tá? Mas para isso a gente utiliza o processo da simplificação. Bom, o processo de simplificação, ele é utilizado na multiplicação para redução dos valores do numerador e do denominador. Então, o processo ele pode ser feito assim. Você vai olhar para a multiplicação e somente para a multiplicação e vai se perguntar, será que existe um numerador e um denominador que possam ser divididos pelo mesmo valor? Eles podem estar na mesma fração ou frações distintas. Por exemplo, aqui, ó, o 6 e o 2, eles têm um divisor comum, que é o 2. Então, se eu dividir ambos por 2, o 6 passa a ser 13 e o 2 passa a ser 1. O 5 e o 15, eles também têm um divisor comum, que é o 5. Então, eu posso dividir o 15 por 5, que vai dar 3, e o 5 por 5, que vai dar 1. Agora, eu posso efetuar a multiplicação. Primeiro, eu analiso os sinais são distintos, então o resultado vai ser negativo, e aí eu multiplico 3 vezes 3, que é igual a 9. Tá? Então, a resposta ficou menos 9 sobre 1 ou menos 9. Letra B, eu tenho menos 2/5 vezes menos 11 sobre 4. Então, eu vou simplificar o 2 e o 4, vou dividir ambos por 2.
Tá? O 2 vai virar 1 e o 4 vai virar 2 e não tem mais o que simplificar. Então, analisa os sinais. Sinais negativos ou sinais iguais. Resposta positiva na multiplicação. E aí eu multiplico 1 vezes 11, que é 11, e 5 vezes 2, que é 10. Letra C, eu vou simplificar o 6 e o 3. Observe que agora eu quis simplificar na mesma fração. Tá? Eu poderia ter simplificado o 6 com 15, ambos por 3, tá? Mas optei aqui. Então, ao fazer essa simplificação, ambos por 3, em cima vai ficar 2, embaixo vai ficar 1. No caso de 5 15avos, vamos simplificar ambos por 5. Eu vou ter em cima o numerador 1, embaixo do denominador 3. E agora efetuo multiplicações. Sinais distintos negativo, 2 vezes 1, 2, e 1 vezes 3, 3. Resposta, menos 2/3. A multiplicação, tá? Agora envolvendo frações mistas. Como é de praxe, se tem fração mista, eu vou transformar em frações impróprias. Primeiro, então 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 7 vezes 1, 7, mais 3, 10. Agora eu observo se eu posso simplificar, e eu posso simplificar o 7 com 7, vou dividir ambos por 7, vai ficar 1 e 1. E o 10 e o 5, vou dividir ambos por 5, vai ficar 2 e 1. Agora eu multiplico. Sinais iguais, positivo, 1 vezes 2, 2. Eu posso colocar 2 sobre 1? Posso, mas não há necessidade. Ok? Então, aqui a gente viu a multiplicação envolvendo frações e a simplificação, que é um processo que vai nos auxiliar na redução dos valores, tá? Isso facilita a nossa vida. Tem quem gosta e quem não gosta, mas que facilita, facilita. Tá? Vamos agora multiplicar números decimais. Será que o processo é mais fácil? Será que é mais difícil? Bora lá. Bom, eu quero multiplicar 0,4 vezes menos 0,6. Supondo que eu não sei multiplicar números decimais, e eu acredito que vocês já saibam, tá? Eu vou fazer o seguinte processo. Eu vou transformar esses números em frações. Então, 0,4 é 4 décimos e 0,6 é 6 décimos. Então, eu vou efetuar a multiplicação, tá? Os sinais são distintos, resposta negativa. 4 vezes 6 vai dar 24 e 10 vezes 10 vai dar 100. Agora, se eu dividir o 24 por 100, eu vou achar 0,24. Então, a resposta seria menos 0,24. Ok? Então, pessoal, 0,4 vezes menos 0,6 é igual a menos 0,24. Bom, a regra dos sinais continua a mesma. Sinais distintos, resposta negativa. Agora, esse 24 aqui, ele surgiu da onde? De 4 vezes 6. Tá. E quantas casas decimais aqui eu tenho? Eu tenho 2. E aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Será que existe alguma relação entre essas informações que eu estou especulando aqui? Bom, existe sim, tá? Quando eu multiplico dois números decimais, para obter o número de casas decimais do resultado, eu vou contar o número de casas, ou vou somar o número de casas de todos os fatores que eu tenho multiplicando. Eu posso ter mais fatores. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu tenho uma casa decimal, o total são 2 casas decimais. Então, a minha resposta terá que ter 2 casas decimais, tá? Além disso, eu posso simplesmente ignorar essas vírgulas aqui no primeiro momento, multiplicar 4 vezes 6 e aí sim chegar a essa conclusão. Ok? Bom, para um modelo prático, eu criei a seguinte ideia. Eu penso em dois números decimais multiplicados, eu ignoro as vírgulas, então passa a ter 0,4 e menos 0,6, multiplica esses valores, menos 0,24. Como eu tenho duas casas decimais, a minha vírgula desloca duas casas para a esquerda. Tá? Então, a minha resposta passa a ser menos 0,24. Ok? Professor do céu, mas por que eu posso fazer isso? Talvez a resposta esteja até aqui, ó. Quando eu transformei esses números em frações, tá? 4 décimos e 6 décimos, os numeradores não ficaram exatamente iguais a esses números sem a vírgula? Ficaram, né? E o denominador ficou 100, que faz com que dividir por 100 é deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Por isso que eu posso ignorar as vírgulas, multiplicar os números normalmente e depois transportar a vírgula para a esquerda, de acordo com o número total de casas decimais. Porque cada casa decimal aqui é um zero que eu tenho aqui a mais. E cada zero que eu tenho aqui é uma vírgula deslocada de uma casa para a esquerda. Então, por exemplo, aqui eu tenho 100. Então, são duas casas. Eu pego 24 e desloco a vírgula duas casas para a esquerda. Se fosse 1000, seriam três casas para a esquerda. Então, por isso, esse modelo prático ele sempre funciona. Então, de forma geral, pessoal, na hora de multiplicar números decimais, o que eu faço? Primeiro, eu analiso o sinal. Depois, eu ignoro as vírgulas, multiplico esses números, como se fossem números inteiros, que foi o 24 aqui, e depois transporto para esse resultado a quantidade de casas decimais, que é o somatório das casas de todos os fatores. Aqui eu tenho dois fatores, duas casas decimais, uma em cada um, então minha resposta terá que ter duas casas decimais.
tá? Então, aqui, ó, tem uma, digamos, isso escrito, né? Descrito aqui, ó. Ignora-se as vírgulas, a regra, ignora-se as vírgulas e efetua-se a multiplicação entre os números inteiros. Depois soma-se o número de casas decimais dos fatores e transporta-se esse valor para o resultado. Bom, vamos para os meus exemplos. Então, eu tenho menos 0,2 vezes menos 0,8. Eu sei que a resposta tem que ser positiva, sinais iguais, tá? E aí eu conto o número de casas decimais. Eu tenho duas casas decimais, então a minha resposta vai ter que ter duas casas decimais. Se eu multiplicar 2 vezes 8, isso dá 16. Então, para ter duas casas decimais, fica 0,16. Tá? Então, é como se eu pegasse a vírgula e deslocasse duas casas para a esquerda. Bom, um outro exemplo. Menos 0,21 vezes mais 0,2. Tá? Bom, os sinais são distintos, resposta negativa. No total, agora, eu tenho três casas decimais, então a minha resposta terá que ter três casas decimais. Se eu multiplicar aqui 21 vezes 2, tá? Eu vou até fazer assim, diferente para vocês, ó. Eu multiplico 20... Eu tenho 0,21 vezes 0,2, ok? Eu quero multiplicar isso. Só que, no primeiro momento, eu ignoro as vírgulas. Estaria escrito assim, eu vou ignorar as vírgulas. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 21. 2 vezes 21 é 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. Se eu tenho duas casas decimais aqui, eu tenho mais uma casa decimal, minha resposta precisa ter três casas decimais. Então, acrescento um zero aqui e põe uma vírgula aqui, ó. 0,042. Tá? Aqui, eu estou fazendo um processo bem direto, tá? Se vocês conseguirem acompanhar, ótimo. Senão, a gente vai começar a fazer nesse processo aqui. Bom, 1,2 vezes 1,3. Então, vamos multiplicar 12 vezes 3. Então, 12 vezes 13. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Então, aqui dá 6, aqui dá 5, aqui dá 1. Bom, quantas casas decimais eu tenho aqui? Duas casas decimais. Então, a minha resposta era que ter duas casas decimais. Minha resposta vai ser 1,56. Mais 1,56, porque os sinais são iguais. Tá? Então, por isso que deu... E aqui está errado, é mais 1,56. Foi até bom que eu corrigi aqui. Ok? Vamos pegar mais um exemplo. Agora eu tenho vários fatores multiplicando. Então, primeiro eu analiso o sinal. Se a quantidade de sinais ímpares quantidade de sinais negativos é um número ímpar, é negativo. Se for um número par, que é o caso, é positivo. Então, minha resposta é positiva. Eu já sei que minha resposta é positiva. Ok? Agora, eu vou multiplicar os números aqui. Detalhe. A gente consegue fazer isso mentalmente. Se eu ignorar as vírgulas, eu passo a ter 1, 2, 3 e 4. 1 vezes 2, 2, vezes 3, 6, vezes 4, 24. Então, eu preciso considerar que o meu resultado terá que ter 4 casas decimais, porque cada uma dos fatores aqui tem uma casa decimal. Então, a resposta seria essa daqui, ó, 0,0024. 4 casas decimais. Ok? Bom, pessoal, para finalizar, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício aqui, tá? E aí, depois que terminar seu exercício, vocês poderiam fazer a correção. Bora lá? Considerando que vocês já terminaram, a gente tem aqui, ó, sinais distintos, negativo, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 5, 15. Aqui, ó, sinais iguais, positivo, 2 vezes 3, 6, 7 vezes 5, 35. Aqui, sinais iguais, positivo, 3 vezes 9, 27, 2 vezes 4, 8. Sinais distintos, negativo, 9 vezes 10, 90, 11 vezes 7, 77. Aqui eu vou colocar 1 embaixo. Sinais distintos, negativo, 2 vezes 3, 6, e 1 vezes 5, 5. Vou colocar 1 aqui. Sinais distintos, considerando que é positivo, vai dar negativo, 2 vezes 5, 10, e 1 vezes 3, 3. Vou colocar 1 aqui. Sinais iguais, positivo, 8 vezes 9 vai dar 72, e 1 vezes 11, 11. Vou colocar 1 aqui. Nesse caso em particular, eu observei que 10 e 5 tem um divisor comum, que é o 5. Então, eu vou simplificar. Eu vou trocar esse 10 e esse 5 vou dividir por 5. Aqui vai ficar 1, tá? E aqui vai ficar 2. Eu posso até redigir isso novamente. Ó. Ficarei menos 2 sobre 1 vezes 17 sobre 1. Desculpa aqui, é 1. Sinais distintos, negativo, 2 vezes 17, 34. Observe que eu não preciso colocar 1 aqui embaixo. Se quiser colocar, ótimo. Mas se não quiser, pode deixar em forma de número inteiro. Ok? Continuando aqui. Agora aqui eu já começo a mesclar frações com decimais.
Sempre que isso acontecer, você vai ter que definir por um modelo. Eu gosto de trabalhar com frações. Então, 0,5 é a mesma coisa que meio, ou 1 meio. Nesse caso, é menos 0,5, tá? Então, aqui eu vou fazer agora a multiplicação. Sinais distintos, negativo, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 3, 6. 3,2 é 3,2 é 32 sobre 10. E eu vou simplificar isso para 16 sobre 5, ok? Então, na verdade, vai ficar 16 sobre 5 vezes 4/500. Detalhe, pessoal, eu não posso simplificar 16 com 4 não, tá? É sempre o numerador com o denominador. Essa questão aqui é justamente para vocês verem se vocês serão tentados a fazer isso, ok? Bom, 16 vezes 4 vai dar 64 e 5 vezes 5, 25. Aqui eu tenho menos 3/4 e vou multiplicar por 2,78. Então, de novo, vou transformar isso em uma fração. 2,78 é 278 sobre 100. Observe que eu tenho duas casas decimais, eu tenho 2 zeros, tá? Então, vou pôr aqui menos 278 sobre 100. Vou trabalhar com simplificações. Por exemplo, eu tenho 278 que é par, o 100 também é par, então dá para dividir, tá? Então, vou dividir aqui, ó, não sei fazer de cabeça, então, vou dividir aqui por 2. 2 por 2 dá 1. Aqui vai dar resto 1. Abaixo 7 vai dar 3. 3 vezes 2, aqui é 0. 3 vezes 2, 6. Sobra o resto 1, vem o de 8. Vira 18 por 2 dá 9. Então, isso aqui vai dar menos 3/4 vezes menos 139 sobre 50. Observe que eu dividi aqui e aqui por 2. Tá? Vou pôr aqui, dividido por 2, que eu fiz a conta lá. Bom, não tem mais o que simplificar, então vou ter que resolver essas multiplicações, tá? Eu sei que o resultado é positivo, que os sinais são iguais. 5 vezes 4 é 20, então aqui vai dar 200. Aqui vou fazer a conta, tá? 139 vezes 3. Então, 139 vezes 3. 3 vezes 9, 27, vão 2. 3 vezes 3, 9. Com 2 dá 11. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. 417. Espero não ter errado a conta, tá, pessoal? Bom, agora aqui eu estou multiplicando números decimais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar 12 vezes 35. Não importa quem fica em cima e quem fica embaixo aqui na multiplicação, tá? 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 2, porque vai 1, e aqui dá 4. Então, se eu multiplicasse 12 vezes 35, o resultado seria 420. Mas eu não estou multiplicando 12 vezes 35, eu estou multiplicando 1,2 vezes 3,5. Duas casas decimais. Então, a resposta vai ser 4,2. Ou 4,20, tanto faz, tá, pessoal? Para finalizar aqui, ó, vou multiplicar 518 vezes 1, na verdade, 175, tá? Observe que eu tenho duas casas decimais aqui, duas aqui, então a minha resposta terá que ter 4 casas decimais. Então, uma multiplicação. 5 vezes 8, 40, com 4. 5 vezes 1, 5, com 4 dá 9. 5 vezes 5, 25. 7 vezes 8, 56. Talvez seja essa multiplicação que o pessoal tem mais dificuldade, né? 7 vezes 6, 56. 7 vezes 1, 7. Com 5, 12. Vai 1. 7 vezes 5, 35, 1, 36. Quando eu estou multiplicando por 1, então vai ser 1 vezes 8, 1 vezes 1 e 1 vezes 5. Aqui dá 0, aqui dá 5, aqui vai 1. Aí eu passo a ter 6, 8, 16, vai 1. Aqui dá 3, com 6 dá 9, com 1 dá 10, vai 1. E aqui eu passo a ter 4, 9. Então, se eu tivesse multiplicado, primeiro, sinais, né? Diferentes, resposta negativa. Se eu tivesse multiplicado 5,18 vezes 1,75, daria 90.650. Mas eu não multipliquei isso, eu multipliquei 5,18 vezes 1,75. 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Resposta vai ser menos 9,065. Eu não preciso colocar esse último zero aqui, tá? Para finalizar, eu vou multiplicar aqui 119 por 152. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 9, 45, vão 4. 5 vezes 1, 5, com 4, 9. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1. 8, 8. 9 com 9, 18. Com 2, 20. Vão 2. Com 5, 7. Com 1, 8. E com 1, aqui apenas 1. Então, deu mais 18.000
18,88. Mas eu preciso lembrar que são 3 casas decimais. Então, a resposta vai ser 18,088. Tá? Espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que a aula foi um pouco mais densa hoje, mas vocês são capazes, vocês conseguem, tá? Me perdoe se eu tiver errado alguma conta aí, mas eu corrijo depois. E uma sugestão, pessoal, quando vocês estiverem trabalhando com números decimais, uma forma de conferir é fazer primeiro a conta e depois pegar a calculadora e conferi-la com a calculadora, tá? Isso ajuda vocês a verificar e perceber eventuais erros. Geralmente é um erro de falta de atenção, tá? Mas, pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um excelente dia e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.